programa Rede Verdade, a fala do ex-ministro da Saúde, doutor Marcelo Queiroga, sobre a possibilidade de mortes relacionadas aos efeitos colaterais das vacinas da Covid em crianças, não é? Da Covid-19. Vamos ver aqui, põe. Marcelo Queiroga, que esteve aqui comigo em algumas semanas atrás, no Rede Verdade, e aí é sobre um questionamento sobre Covid, sobre a vacinação contra a Covid. O ex-ministro fez ali uma fala de que, bom, deixou no ar uma tese de que, do ponto de vista de alguns eventos adversos, podem levar à morte de quem tomou vacina da Covid, mas foi mais enfático também na questão de que não recomendando vacinação de crianças de 6 meses a 5 anos. Como é que você recebe uma informação dessa e que posição você tem em relação a isso? Pois é, Luiz, antes de tudo, deixar claro que a discordância faz parte, né? Eu acho que todo o avanço científico em toda a história da humanidade partiu exatamente de um questionar, o outro debater e não concordar com aquele questionamento, e dessa forma a gente avança, é salutar que isso aconteça. Então, esse posicionamento diferente do ministro não é em relação à pessoa do nosso colega, doutor cardiologista, não é isso. É apenas sobre o tema. O meu posicionamento como infectologista, nessa minha área. A gente acaba discutindo sempre e sempre buscando informações nesse sentido. Se você tem uma ideia, nós tivemos em 2022 326 mortes de crianças até os 14 anos de idade por Covid-19 no país, né? Muito alto. No ano passado, houve uma regressão desses números, graças a Deus, tivemos 50 mortes, né, de crianças. Mas nesse ano, olha só, a gente está em março, né, no início do ano, nós já tivemos, esses dados são de hoje, 48 mortes em todo o país. 48 mortes só nesses 3 primeiros meses, né? E junto com essa informação vem um dado alarmante: 12% das crianças que deveriam estar vacinadas contra a Covid-19 não estão. Nunca se viu tão baixa cobertura vacinal de uma vacina que é oferecida no serviço público como está acontecendo agora. Ou seja, apenas 12% estão vacinados. Exatamente. Possa ser que haja um reflexo desse número muito baixo a esses casos. Então, a gente tem que ter muito cuidado no sentido da orientação à população, porque há muito medo associado a muita fake, as pessoas querendo associar vacinas, por exemplo, aos eventos cardiovasculares, porque se viu na bula da vacina um risco de uma cardítica ou inflamação no coração. E que, inclusive, a gente já viu alguns casos de inflamações de coração que eram tão leves que os pacientes nem sequer ficavam internados. Toda e qualquer medicação, existe a bula dessa medicação e existem os riscos de efeitos adversos relacionados a ela. Só para você ter uma ideia, até soro, se você fizer numa quantidade grande para um paciente que tem insuficiência cardíaca, pode ser perigoso para esse paciente. Você vê, não existe oficialmente caso de morte de crianças no país e no mundo associados à vacina contra a Covid-19. Isso já está sacramentado, né? Então é uma vacina, sim, segura, tem risco de efeitos adversos? Tem, mas são efeitos adversos leves, tá? Você recomenda? Recomendo, inclusive, não só a minha fala, né? A Sociedade Paraibana e Brasileira de Infectologia, Pediatria e Imunologia fizeram uma nota oficial indicando, recomendando essa vacina para as crianças, principalmente, por exemplo, nesse cenário desse ano que a gente está entrando agora, que a gente entrou agora, Luiz, que é um cenário que vai vir aí. Já estamos com a dengue, provavelmente também a influenza, tanto que a gente já começou a antecipar a vacina contra essa doença, rinovírus, adenovírus, Covid-19, olha que cenário. Se você vacina as crianças contra a dengue, pelo menos a Covid, pelo menos contra a Covid a gente tira um pouquinho esse impacto. E digo mais, infelizmente, a fala contra a vacina da Covid está se refletindo na vacina contra a dengue. Eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso. Tem efeito, ou seja, o negacionismo que foi, de certa forma, alimentado para a Covid, está gerando nas pessoas um distanciamento da vacina que o Brasil já enfrentou em alguns outros momentos lá atrás, mas basicamente já tinha incorporado essa história da vacinação. Não era um país que rejeitava a vacina. É incrível isso. Olha, eu vacinei minhas 2 filhas recentemente contra a dengue, né, a semana passada, semana retrasada. Comentei isso e muita gente veio me perguntar, e aí, tá tudo bem? Nossa, gente, claro que tá tudo bem, né? E o medo já, que já é um reflexo de toda essa fake relacionada à vacina contra a Covid-19. Detalhe, eu até disse pro pessoal, a vacina contra a dengue é de forma tal que ela nem é muscular, nem dói, né? Ela é subcutânea, parece a aplicação da insulina. Tá? E a gente precisa vacinar essas crianças e a cobertura vacinal no país está muito baixa. A gente tem pouca vacina para vacinar todos, então a gente escolheu um grupo específico para vacinar
a crianças e adolescentes. A busca em relação a essas crianças e adolescentes está baixíssima. O que está acontecendo, gente? Vamos levar a vacinação, porque é uma estratégia finalmente contra o vírus, já que não tínhamos estratégia contra o vírus da dengue. Não há uma medicação específica. E agora que a gente tem, está acontecendo isso. Olha, pessoal, com relação à dengue, um amigo que é sanitarista, ele disse nisso. Tudo isso é válido. Agora, o mais importante é acabar com o nascedouro da doença. E onde acontece isso? Primeiro, os cemitérios. Os nossos cemitérios antigos. Inclusive, o túmulo do meu pai, eu falei com a senhora que faz a manutenção para colocar os jarros ao contrário. Porque chove, entra água e é uma espécie de um berçário. Outra, carros abandonados, carros de sucata, carros em pátios de polícia que são apreendidos, carros antigos batidos. E ali, meu amigo, choveu e cria uma espécie de uma piscina. Não é? São nesses locais também. E nos lixões. Se não fizer isso, o resto é inócuo. É só paliativo. Porque o mosquito ele se reproduz muito rápido. Não é? Tem que ter esse cuidado. As sucatas, os depósitos de carros apreendidos, de motos também. Motos que ficam com o tanque aberto direto, não é? Que são avariadas. Pelo amor de Deus. Um jovem de 19 anos, identificado como sendo Gabriel de Souza,